Bom dia, amores. Bom dia, amigo Bom Bruno. dia. Nosso primeiro podcast no formato de entrevista, psicanalizando com a Risa, mas não é sobre mim, né? É sobre nós. 22, canto rap, sou morador do Recanto das Emas. Tive um problema muito sério com drogas e tô aqui para explicar como foi o processo, o que aconteceu na minha vida, o que eu perdi, o que eu tô tentando recuperar, como tá a minha mente, como foi a minha mente e o processo todo, né? Até meio que me curar da depressão, do remorso e contar minha história de superação. Eu acredito que se eu conseguir, mano, eu não sou melhor que ninguém. Então, acredito que outras pessoas também são capazes de conquistar. Perfeito. É isso mesmo, Bruno. O Bruno ele tem uma história de vida muito forte, né, Bruno? É uma história de superação. Aliás, eu quero já de antemão, né, informar que Bruno ele vai ser uma presença fixa aqui no nosso pod, né, amigo? Tamo junto. Pelo menos uma vez, né, ou Eu queria duas por mês. agradecer, sim, da hora. Queria agradecer a Risa aí pelo convite. Vou participar como comentarista do podcast também. E tamo junto. Acredito que E vocês vão gostar aí do novo trampo. E eu agradeço por ter aceitado o convite, né? Vai somar demais, assim. E teremos, né, amigo, outros convidados. Cada episódio nós teremos histórias de pessoas, assim, que Legal. todo mundo vai poder se identificar. Esse é o objetivo, não é isso, amigo? Massa, tô pra somar. O que for preciso aí, tamo junto. E o Bruno é assim, né? Ele tem toda essa pegada de estrela, né? Quando ele chegou, tava até secando o cabelo, tava assim, dando uma modelada no cabelo. E aí o Bruno chegou. Quando o Bruno chegou, eu pensei, opa, o 50 Cent aqui. O 50 Cent. Aí, amigo, o que que acontece? Por onde iremos começar? Eu quero, assim, vamos falar um pouquinho sobre essa questão, vamos lá, da sua adolescência, né? Foi uma adolescência normal? Diz pra mim. Então, como eu falei, meu nome é Strix22. Segue lá no Instagram, Strix22 oficial. Então, a minha adolescência ela foi normal, cara. Tipo assim, eu sempre fui. Minha infância também, tive uma infância massa. Minha adolescência foi normal, tá ligado? Não sou um cara, tipo, perdido lá de sempre, saca? Sempre estudei. Minha infância foi bem de boa. Foi uma infância normal, como qualquer. Foi uma infância saudável, como qualquer criança saudável. Brinquei, tive meus momentos de estudar, saca? Minha mãe me buscava na rua para eu poder estudar. Soltei pipa, eu joguei biloca, tá ligado? Tenho 39 anos, então eu peguei essa fase aí. Tipo, a gente não tinha celular, né, velho? Uhum. O WhatsApp foi criado agora em 2010, né? Eu nasci em 85, então é uma cota aí, né? Tive uma infância bem tranquila, estudei em colégio particular no início, depois fui pro colégio público, na quarta série fui pro colégio público. Meio que conheci a realidade da Ceilândia na quarta série, tá Uhum. ligado? Morei na Ceilândia, fui nascido e criado lá. Mudei pro Recanto quando eu tinha 25 anos. E na quarta série que eu fui descobrir como funcionava a rua, digamos assim, sacou? Uhum. Que eu fui ver que existia tráfico de droga, que existia pessoas que roubavam os outros, tá ligado? Fui descobrir esse tipo de coisa na quarta série. E aí fui seguindo a minha vida, tal, tal, tal. Mas sempre me dedicando aos estudos. Nunca fui o melhor da classe, tá ligado? Sempre fui um bicho mediano, assim, um cara Regular, né, mediano. amigo? Sempre passei de ano, mas sempre arrastado. Minha mãe é professora, né, velho? Então, tipo assim, eu não podia reprovar, tá ligado? Tipo isso. Só que aí com 16 anos, eu descobri a cocaína. Com 16? Com 16 anos, eu descobri a Foi em que cocaína. situação? Me diga. Mano, foi assim, eu tava indo pra uma festa, e aí um brother meu tava segurando uma carga de um traficante da quebrada dele, tá ligado? Aham. Tipo assim, o mano deixou lá a droga lá pra ele poder. Tipo assim, tava. É como que a gente fala na rua, né? A droga tava intocada, tá ligado? Tava intocada na casa dele. E aí o que, que ele fazia? Ele pegava os pinos e tirava um pouquinho de cada pino e ia guardando num outro Uhum. pino.
Então, tipo, em 50 pinos, ele pegava e tirava um pouquinho de cada, e aí ele fazia um pino pra ele. E aí, que ele tava pensando em começar a vender esse Aham, negócio. E aí, e ele era meu parceiro, sacou? E sim. aí um dia na casa dele, a gente tava indo pra uma festa, ele falou, bora cheirar essa parada aqui pra nós, velho. Aí eu cheirei isso, né, velho? Foi a primeira vez Foi a ali. primeira vez, foi amor à primeira vista, mano. Tipo assim, foi tipo, buf, tá, porra, saca? Me apaixonei pela cocaína, absurdamente. E aí ele não quis mais usar e eu continuei usando. Cheirei cocaína até os 22, até os 20 anos. É, dos 16 aos 20. Mas aí, só uma pergunta. Sua Mas família percebeu ou não? não, nessa época não. Eles percebiam que eu tava estranho, no entanto que eu parei de estudar. Hum, Eu parei de estudar e fiquei só vagabundando, assim, andando de skate. Não que o skate seja vagabundar, mas, tipo, era o meu hobby. refúgio, era andar de skate e usar droga, tá Sim. ligado? Aí, quando você parou de estudar, você estava Aí eu com que parei de idade? estudar com, tipo, eu reprovei o segundo ano de segundo grau, e aí eu parei. Eu fiquei um ano e meio sem estudar, depois eu fui pro supletivo. Aham. Depois que eu voltei a estudar, eu já tinha 20 anos. Fiquei uns três, mais ou menos assim, fiquei uns 2, 3 anos A gente sem perde, né, Bruno, a noção do tempo, do né? tempo, Pela porque questão do estado mental, né? também tem isso. Aí, tipo assim, eu comecei a estudar de novo por causa de uma namorada. Essa namorada minha, ela me salvou, velho, da vida, assim, sacou? Graças a Deus. Ela foi essencial na minha trajetória, porque, tipo, eu tinha parado de estudar e eu tava afundado na cocaína, eu já tava vendendo minhas coisas. Tinha uma máquina fotográfica do meu pai, tá ligado? Eu vendia essa máquina. Já tava começando a vender relógio que eu tinha e tal, pá, tá ligado? Já tava vendendo pra trocar. Vendendo não, eu tava trocando em cocaína, né? Tava chegando no traficante lá e trocava as paradas. Isso, tipo, com 18, 19 anos. Minha mãe nem sabe dessa história, tá sabendo agora. Porque eu escondi muito tempo, tá ligado? É, faz parte, Eu né? escondi muito tempo. Meus pais foram saber da minha verdadeira realidade agora, há pouco tempo. Agora. Há Não pouco foi nem tempo. quando você É, foi. mas só que aí, tipo assim, aí nessa Ah, ideia, eu com 23, 22, 23 anos mais ou menos, aí eu conheci essa mina, e essa mina pegou e falou assim, ó, ou sou eu ou é a droga, velho. Aí eu escolhi ela, e você era apaixonado nela. me apaixonei Ok. loucamente e tal. E Isso. aí, tipo, eu comecei a estudar para concurso, não, na verdade, voltei a estudar. Uhum. Ela pegou meus documentos, sacou? E foi lá e me matriculou no supletivo. Ela fez um papel tipo de mãe, assim, sacou? Aí eu voltei a estudar, pá, parei de usar droga e comecei a estudar para concurso, passei no concurso do Banco do Brasil, no Ministério do Desenvolvimento Social, passei em alguns concursos, pá, voltei para fiz faculdade, saí da faculdade na metade, mas só que não por abandono, porque eu decidi fazer concurso. Aí passei no banco, passei no Ministério do Desenvolvimento Social, fiquei lá 2 anos como redator-chefe do ministro, saca? Sim. E isso, o rap acontecendo por trás, devagarzinho, assim, tipo, lançava uma música aqui, outra ali, papapá. Começou com que idade a música? Hã? A música, na música. A Você... música eu canto desde 2002, numa banda chamada Blind in Flames. Eu comecei minha carreira nessa banda, era uma banda de new metal, uma mistura de rap com rock. Uhum. Só que aí o Strix veio nascer depois, o Strix nasceu em 2015. Só que quando eu parei de usar droga lá atrás, esses anos que eu fiquei sem usar, eu parei por causa de uma pessoa, né? Não parei por mim, Por causa de quem, amigo? é por causa da namorada, né? A mesma? É, Ela voltou pra sua não, vida? não, tipo, eu cheirava, Aham. eu parei de usar por causa dessa namorada. Aí Isso. foi onde eu consegui restabelecer minha vida. Eu terminei meu segundo grau, entrei na faculdade, fiz concurso, tal, tava no banco, tal, tal, tal. Aí eu Aham. terminei com essa namorada em 2009. Sim, amigo. E aí você declinou. Aí não, aí eu continuei um tempo ainda e tal. Pá. Em 2011 para 2012 eu voltei a cheirar. Aham. Aí Você tipo, lembra? Só, você lembra como o que foi? foi que fez você voltar? Tipo, onde eu trabalhava, tinha muitas pessoas que também usavam. Hum, E a moda lá dentro era beber uísque e cheirar cocaína. E prostituição e usar terno e falar que é o
o fodão, assim, sacou? Sobre status, né? É, tipo assim, o executivo de sucesso que usa terno, cheira cocaína, toma uísque e muitas mulheres. É Sim, tipo isso, sacou? sim, E, e isso é fato em vários outros ambientes, não só no banco, né? Tipo sim, assim, o sim, cara que tem esse perfil aí, tem vários lugares. E eu já fui um cara desse, influenciado, tá ligado? sim. E o mais massa é que hoje eu tenho uma cabeça tão tranquila, velho, que eu não consigo ser muito influenciado, não, tá ligado? Isso que eu queria te falar, né? Porque quando você fala assim, essa questão desse estereótipo, por exemplo, do cara de gravata e Aham. terno, né? Porém, tem essa questão da adicção, a questão dessa vida boêmia mesmo, né? Sim. Você acha, muitas pessoas, muitos jovens, eles vêm cair na questão da adicção, talvez Influência. pela influência, pelo modismo, pelo status. Eu acho que assim, tipo, com certeza deve ter uma galera assim. Deve ter, não, existe, né? Uhum, Porque eu fui influenciado por um amigo meu na primeira vez, no primeiro dia que eu usei. E fui influenciado no status depois, uhum, saca? sim. Porque, tipo assim, ó, quando eu comecei a usar droga, eu percebi que eu era tipo um moleque de quebrada, que não tem porra nenhuma na vida, e usa droga, tipo um coitado. Só que depois eu comecei a me sentir um cara bem sucedido que usa droga e tá tudo bem. Porque o que importa é o resultado. Sacou? É assim que eu achava. O resultado que você Tipo fala é assim, a viagem? financeiro. Tipo assim, eu tinha minhas coisas, não torrava mais nada. Eu Hum, tinha dinheiro pra comprar minha droga e tava tudo bem. Tipo assim, eu pago minhas contas, então eu posso usar. Era tipo isso que eu achava, sacou? aí dá essa falsa Dá uma sensação falsa sensação, porque, de, tipo, porque é de anestésico não ter assim. prejuízo, vamos dizer assim. É, tipo assim, tá tudo bem. Só que isso foi só no início. Depois eu fui perdendo. Eu, tipo, a primeira vez que eu percebi que eu tava viciado, que isso ia me levar pra um buraco, foi quando eu gastei o seguro do carro. Hum, Aí eu falei, nem preciso de seguro. Tipo, aí você já começa a adicção ativa já te demolindo, né? uhum, E aí, velho, só foi ladeira abaixo, sacou? Comecei a ficar devendo. Aí, tipo, já comecei a dever traficante, tá ligado? Porque não tinha mais dinheiro suficiente para cumprir com meus compromissos e usar. uhum. Depois eu já comecei a perder os compromissos para poder usar. Depois eu já não tinha mais nem dinheiro para cumprir os meus compromissos e nem para usar. Aí eu resolvi sair do banco. Aí a moral foi embora. Aí perdi dignidade, perdi moral, perdi confiança em mim mesmo, não Da, acreditava mais em ninguém, nem em mim, principalmente em mim, não acreditava em nada. Às vezes eu subia em cima do palco, aí já falando a parte do rap, às vezes eu subia no palco e eu não acreditava em mim, mano. E aí por isso que eu pensava assim, cara, ninguém vai gostar do meu trabalho. eu Nem sou. eu consigo Você, subir no palco e passar a verdade, como é que as pessoas vão. isso. Eu ficava com o síndrome de fraude, tá ligado? Sim, sim. Tipo, mano, eu Do sou uma impostor, fraude, né? tá A ligado? síndrome do impostor, né? Não, a síndrome do impostor até que não, tá ligado? A síndrome do impostor eu tive esses tempos atrás. Foi? Porque a síndrome do impostor ela fala assim, né? Que você é merecedor daquilo, só que você não acredita que você é merecedor porque foi tanta coisa ruim que já aconteceu, então não é possível que isso está acontecendo, Sim, tá ligado? entendi. Hoje eu não tenho mais essa parada, só que tipo, eu acredito no meu trabalho, eu sou isso aqui mesmo, e eu não preciso provar nada pra ninguém, pô, porque eu sei quem eu sou. Mas antes eu precisava. Porque é assim, velho, o autoconhecimento vai deixando você cada vez mais forte. Autoestima. Autoestima, pensamentos intrusivos, o que saber diferenciar o que é um pensamento de devaneio, o que é uma coisa realmente que você pensa. Saber você sair fora de um relacionamento se Antes que ele te você adoeça. antes que ele te adoeça ou que esteja atrapalhando o seu emocional de alguma forma, saca? E não tem a ver nem, tipo, às vezes pode até soar como uma pessoa fria e calculista, mas não é não, cara. É saber lidar com as situações. Tipo, eu não vou mais por embalo nas coisas. Sobre sobrevivência, né, Bruno? Emocional saudável, né, cara? Tipo, eu não preciso de certas coisas, velho.
Você não precisa da validação Eu não dos preciso da outros. validação de uma mulher, não preciso da validação de um cara, É, tanto nas relações de amizade como relações sexuais, sacou? exato. Tipo, falar que não precisa pode soar Soberba, né? soberba, mas não é. É autoconhecimento, mano. Eu sei que eu sou foda, tá ligado? Porque aguentar o que eu passei, assim, tipo, Isso. na minha vida. E recuperar a tudo ainda não, porque tem muita coisa pra acontecer, tá ligado? E só vai acontecer porque eu sei quem eu sou e eu trabalho pra isso. E eu Sim, tenho certeza que vai acontecer as coisas, tá ligado? sim. Porque eu tenho autoconhecimento da minha mente hoje em dia, Isso. saca? E eu sei como funciona, sei como funciona a minha mente. Alguns momentos, até a gente estava conversando um pouco, alguns momentos eu me sinto. Será? Uhum. Mas isso é resquício. Mas isso, Bruno, sabe, é até importante essa questão que o nosso assunto está levando, a nossa conversa, que assim, ó, esse será, eu vou ser bem sincera, ontem à noite, né? Por exemplo, assim, ontem eu tive essa crise do será. Sabe, eu me sentia, sendo assim, bem sincera, porque a gente tem que ser verdadeiro, Sim. né? Então, ontem à noite, tá aí a Duda que me acompanhou, né, minha filha? Eu, assim, é como que eu me senti que absolutamente tudo que eu estava fazendo era nada, sabe? Era Entendo. nada. E eu sei que, por exemplo, isso era um golpe da minha mente para eu não estar aqui hoje. Então, eu teria na minha mente várias questões que eu poderia te dizer, o do porquê a minha mente estava fabricando argumentos para eu não estar aqui hoje, Mas, né? Então, essa questão, Bruno, por exemplo, quando você diz da questão da adicção, mas todos nós temos que lutar, por exemplo, contra a droga dos nossos pensamentos negativos. sim, A droga de, por exemplo, talvez a pessoa tenha, né, esses transtornos de humor. isso só fala. E o que eu venho fazendo é fé. Tentar me abastecer de fé cada vez mais. Porque a fé é tipo uma coisa como se fosse um treino de academia, assim, treino corporal. Quando cada dia que você treina ela, você fica mais forte. Aquele peso de 10 você já não precisa mais tanto dele. Você pode colocar um de 15, aí depois um de 20, um de 30. Eu acho que a fé é basicamente isso também. Sim, Tipo, quando você vai treinando ela, você se torna um cara tipo de fé inabalável. Eu ainda não cheguei nesse nível, eu acho que eu nunca vou chegar. Mas só que talvez mas talvez, tá, pode ser que sim, mas talvez o ponto de tentar buscar essa fé inabalável todo dia, na hora que os meus pensamentos me manipulam, eu entrego o meu poder superior, tá ligado? isso. É igual assim, quando a gente fala aí nessa questão que você falou da fé, e acho formidável essa sua análise para esse lado. Por quê? Porque quando a gente pega os exemplos de fé bíblico, falando já na questão da Bíblia, aí a gente pega Jó, né? Eu estava até conversando Pode crer. com uma paciente amada semana passada, e Jó, ele várias vezes no decorrer da luta dele, ele ficou como eu fiquei essa noite passada. E tudo bem, porque, por Tudo bem, exemplo, né? Tudo tudo bem, bem, pô. né? É sim demais, porque isso é massa, porque, tipo assim, quando você fala tudo bem, é tudo bem mesmo. Porque a gente é ser humano, nem todo dia a gente vai estar o gás total. Isso, E tudo bem, e tudo porque bem. se você ficar de remorso com isso, você acaba prejudicando cada vez mais o processo. O processo de sucesso, ele não é uma linha reta, ele é uma linha sazonal, né? E aí, amigo, então assim, ó, aí Jó, ele várias vezes ele achou assim, não, não sou nada. E quando ele chegou e ele falou tudo aquilo, eu não sou nada, não tenho nem respeito. Mas quando ele conseguiu colocar aquelas dores todas para fora, ele começou a vir os pensamentos mais equilibrados, quando ele começou a recobrar os sentidos, quando as emoções dele foram baixando, ele começou a ser racional. Na conclusão das falas dele, ele viu que, de fato, ele era um homem justo, íntegro, né? Então é tipo isso, né, amigo?
Por exemplo, eu vejo muito isso em determinados momentos das nossas dores e aflições. Por exemplo, se a gente fosse um adicto, a gente estivesse ali ao nosso alcance, muitos de nós cairíamos. E sabe uma parada? Tipo, um treinamento, tá ligado? Que eu até passa esse treinamento pra galera que tá escutando. Legal. Tipo assim, ó. Quando você pede, isso é certeza, irmão. Isso é certeza. Quando você pede coragem pra fazer alguma coisa, pra Deus, quando você pede pra Deus coragem, não é. Ele não vai te mandar coragem, tipo assim, resolvi isso tudo na minha mente e agora eu tenho coragem, vou lá resolver e vou lá fazer. Não Uhum. é, pô. Quando você pede coragem pra Deus, ele vai te dar medo. Ele vai te lançar medo. Oportunidades para você desenvolver. Não, ele vai te lançar. É tipo isso. Ele vai lançar medo em você. Tipo, você vai ter mais medo. Você vai ter mais medo, você vai ter mais dúvidas. Por quê? A coragem nasce do medo, pô. Uhum. Da dúvida. Então, tipo assim, quando você pedir para Deus coragem para realizar algum objetivo, pode ter certeza, você vai ficar com mais dúvida. Que é o seu pedido sendo atendido. Então, todas as vezes que eu fico com medo de iniciar um projeto, ou de terminar um relacionamento, ou alguma coisa assim, eu pedi para o meu poder superior fazer uma oração, né, tipo, em busca de verdade naquilo, de clareza, digamos assim, vem tudo ao contrário do que eu peço. Entendi. Vem tudo ao contrário. Pelo menos acontece comigo, né? Tipo, vem tudo ao contrário. Tudo que eu peço vem ao contrário, para poder fazer igual o Jó. Entendi. Vamos ver se ele realmente é capaz disso. Então vamos apodrecer a vida dele inteira. Saca? Entendi. Que eu acho que você está falando assim sobre a gente saber ler os sinais, ter as interpretações corretas das respostas de Deus, né? Sim. Tipo isso, né, amigo? Daí hoje, quando eu acordei, eu peguei o celular, depois coloquei rapidamente. Não, já estava na página, já estava no YouTube. E aí, o que aconteceu? Tinha uns shots de um ginecologista. Daí é um médico muito conhecido. Eu não conhecia, foi a primeira vez que eu vi um vídeo sobre ele. E coloquei ali nos comentários. Estava uma paciente dele falando que aquele médico era uma pessoa maravilhosa. E que quando ela perdeu o plano dela de saúde, e ela simplesmente não, ela sumiu do consultório, ele mesmo, depois de um tempo, mandou uma mensagem para ela e perguntou assim: o que houve? Que você não veio mais? E aí ela explicou para ele que ela havia perdido o plano médico dela e por isso ela não pôde mais continuar com o tratamento. E ela estava com câncer. Daí ele falou: não, você continue, venha, que eu vou continuar te tratando. E aí ela: eu não tenho condições. E aí ele disse: não, vou continuar te tratando assim mesmo. E aí hoje ela está curada. E o que que acontece? Ou seja, vai muito do que a gente tem feito no decorrer da nossa história. Sim. O bem que a gente tem plantado sem querer um retorno. Isso aí, na verdade, é a colheita, né? Isso. Aí, amigo, quando eu vi ali aqueles shorts, aí eu pensei assim, é sobre isso? Então eu conversei comigo mesma, que tipo de pessoa eu tenho sido? Eu tive a minha resposta e fiquei em paz. Fiquei em paz. Então daí eu tive certeza, não, eu vou conseguir sim. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir conquistar os meus objetivos. Massa. E pode ter certeza que vai conquistar, porque só de iniciar, você já venceu. Não é qualquer um que tenha capacidade. Capacidade todo mundo tem, na verdade. Eu acho que a palavra é você ter coragem mesmo. Coragem de meter o louco. Não pensar muito e Eu ir, quero né? fazer até uma camisa um dia escrito assim, meta o louco. Porque, tipo, as coisas só acontecem se você meter o louco.
Não tem pra onde correr, velho. Pra iniciar uma coisa é muito difícil. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, cheio de julgamentos. Cheio, Cheio de julgamentos. A internet tá aí toda hora te julgando. julgando. Você posta um negócio, saca? Você acha que você vai ter um aplauso? Não que eu espere alguma coisa, porque eu não espero mais nada, tá ligado? Sim, sim. Mas poderia ter rolado um feedback positivo. Aí, tipo, vem feedback negativo. Às vezes risada e pá e tal. E pau na máquina. É. Mete marcha. E às vezes, Bruno, é engraçado. Só finalizando, sabe por quê, Diga. Risa? Sim. Porque ninguém que tá olhando lá, você, praticamente ninguém, não sei, mas tipo, a maioria das pessoas, bora botar 90%, Uhum. nunca fez porra nenhuma por você. É. E não tem a coragem que você tem. E não tem. Normalmente quem critica é quem não tem coragem de fazer, pô, fica só observando nos bastidores, tá ligado? É. Isso mesmo. E apontando, ó, ali ele errou, ali ela errou, saca? Agora, meter as caras mesmo e fazer é pra poucos. É. Então se sinta privilegiado, porque você é 1 em 1 milhão. É. E, Bruno, essa questão mesmo aí, eu acho que você estava falando antes, né? Da questão da internet, né? Dos julgamentos. Essa questão, por exemplo, dos profissionais de desenvolvimento pessoal, né? Eu faço parte disso, porém, eu tenho uma visão bem diferente. Eu creio, eu vejo, eu tenho essa percepção de que, por exemplo, vende-se muito uma, uma uma doutrina errada de que, por exemplo, você tem que estar bem sempre, por exemplo, como se nós, como seres humanos, tivéssemos que estar empoderados 100%, 24 horas por dia. Pode crer. As pessoas não se conectam com isso. Quem vê não se conecta. Mas quem vê se conecta, por exemplo, com a minha fala de instantes atrás, de onde, esta noite passada, eu estava, né, questionando o meu real valor, como pessoa, não como profissional, mas como pessoa. Uhum. Então as pessoas se conectam com isso. E tipo, poxa, quem diria que a Risa, essa noite, estava nesse estado de espírito, psicológico, emocional, Sendo que no outro e dia. agora eu tô aqui. Top. Eu acho que também depende muito eu acredito assim, ó, disciplina, ela corrige estados emocionais. Porque, tipo, Concordo. hoje eu acordei com muita vontade de ficar na cama. E aí eu fui malhar. Malhei fofo. Mas malhei. Foi, né? Fui, sacou? Não cedeu, né? Não cedi a cama, né, velho? Tipo, o meu estado emocional era querer ficar em casa de bobeira, tá ligado? Só que aí eu já fui malhar, meu dia já meio que começou. Aí, tipo, beleza, daqui a pouco eu tenho que ir lá pra risa e tal, tal. Então, tipo, acho que é isso. E em relação à internet, que você falou aí, é dura a realidade. Mas ninguém tá nem aí pra ninguém. A verdade é essa. Ninguém tá nem aí pra ninguém. No entanto, que eu posso não estar bem emocionalmente, ou posso estar bem emocionalmente. Eu não falo muito das emoções no meu Instagram. Aham. Eu não falo das minhas emoções. Às vezes eu posso estar correndo ali, eu faço um vídeo correndo. Às vezes eu tô destruído por dentro, mas eu não coloco uma música triste, nem uma música que transpareça o meu estado emocional. Eu coloco músicas que tem a ver com o meu propósito. Independente do estado emocional que eu estou naquele dia. Aí aquela música vai influenciar no seu estado de espírito, que aí você vai ficar up, né? Talvez, Perfeito. mas também para não demonstrar uma fraqueza na internet. Sim. Sacou? Porque lá sabe por quê? é onde tem o seu... Porque lá não vai ter ninguém que vai te ajudar. que vai se preocupar Que como vai se você está se preocupar. A sentindo. galera tá só passando stories. Foda-se se você tá triste. Eu já vi pessoas colocarem assim, tipo, pô, essa noite eu tive vontade de me matar. A galera passava, pô, fulano aqui teve vontade de se matar ontem. Demorou, às vezes Foda-se. fala assim, demorou. Demorou, se mata. Ou então, tipo, ixi, olha lá, ó o depressivo. E começa a rir. Ou então, tipo, nem tá nem aí. Tipo, ixi, fulano tá passando uma barra. E já pula pro próximo. Às vezes até te caçoa com um amigo que tá do lado. Sim. Ninguém tá nem aí pra você, cara. Essa é a verdade. Então eu acredito que o autoconhecimento, velho, funciona muito essa parada, saca? Porque eu não preciso, tipo, igual essas minas, assim, às vezes vejo as meninas se aparecendo demais na internet com uma vontade absoluta de aprovação, saca?
No fim das contas, aquela menina ali, ela tá sofrendo por dentro, pô. Isso. É. Ela está implorando que alguém prove a ela que ela tem valor. Que ela tem valor. É. Nem ela se conhece direito ainda, tá ligado? É verdade, você falou. É E uma aí vai vez... ter as pessoas que vão elogiar, pá, mas com outro objetivo. No entanto que, tipo assim, a vida de todo mundo de perto é dramática, tá ligado? Isso. Igual o Felipe Red fala. De todo mundo. Você A falou vida tudo. de perto mesmo, a vida de todo mundo é dramática. É dramática. Eu gosto assim muito, sabe, Bruno, assim, de tudo, absolutamente tudo que eu vou fazer, eu só faço com verdade. Com verdade, com a minha verdade, sabe? Eu não me conecto com pessoas, com absolutamente nada que vá me levar para algo hipócrita. Massa. Não sou eu, essa pessoa. Da hora. E esse lance, você se cuidar pra não entrar, é ótimo. Porque a vida tá aí pra ser vivida. Às vezes a gente entra sem querer. Do nada você tá lá. Aí gera dúvidas e tal, mas, tipo, e se questionar se aquilo ali é uma verdade ou não, não quer dizer que você seja uma fraude. Quer dizer que qual o propósito daquilo? Você se perguntar, eu acredito que não é ruim, não. Porque, tipo, muitas vezes eu me perguntei, sabe? E eu me senti mal pelas minhas perguntas sobre mim mesmo. Qual o problema, cara? Você se perguntar, tipo, é como se fosse um negócio, sabe? Você vai entrar de cara num negócio, mas será que aquilo vai dar lucro? Ah, tá, mas por que eu tô fazendo isso? Você não vai gastar seu dinheiro à toa. Sim. É igual você não vai gastar sua energia à toa. Então, as dúvidas, as coisas, os pensamentos intrusivos, a sociedade, o mundo como tá hoje, vai te influenciar nos seus pensamentos. E muitas vezes eu me senti mal de pensar algumas coisas, tá ligado? Sim, sim, entendi. Tipo assim, pô, será que isso aí mesmo que eu quero? Será que isso tem uma razão? Por que que eu quero fazer isso? E isso vai chegar aonde? Não sei, mano. Mas calma, foca. Vai lá no futuro. Pega aquele ponto lá e vem moldando ele, velho. Nem tudo vai ser do jeito que a gente tá pensando, mas vamos lá. Tá ligado? Chegar lá na frente a gente vê se deu certo. Não deu. Porque senão a gente não começa nada. É, Não faz nada. isso. É Não tem verdade. coragem de fazer nada. Só que, tipo, ó, um pensamento e, tipo, uma atitude que eu tomei um tempo atrás. Eu fui pro show do Hariel e meu sonho era cantar com ele, tá ligado? Sim. Ainda é. Aí eu fui pra um show dele, eu tava muito louco. Eu ainda tava na dicção ativa ainda. Aham. Eu tava virado 3 dias. E eu fui pro show dele. Sim. Dizem que o bebo fala a verdade, né? Mas é um pouco, cara. Porque eu vou te falar, eu tive coragem de invadir o palco dele. Eu invadi o palco e eu consegui cantar. Sério? Eu consegui cantar com ele. E eu cantei exatamente a música que eu queria cantar, que é uma música. Tem no seu Instagram, não tem? Tem, eu isso? postei esses Eu dias. vi. Porque eu fui no show dele agora, esses dias, Ah, lá no Mescla. E aí eu fui pra lá. E só que nesse show do Mescla, eu tava sóbrio, eu tinha acesso aos camarins. Sacou? Então, tipo assim, foi mais fácil pra mim agora. Porque eu tinha acesso a ele de boa. Eu assisti o show dele daqui aonde eu. Daí aí, sacou? sim. Tipo assim, ele aqui do meu lado, eu filmando ele aqui, ele foi lá, fez o show. Eu não me sentia à vontade de pedir pra cantar, até porque eu tava trabalhando lá, não tava como. Não tava, tipo, me divertindo, né? Aham. Eu tava trampando com a DJ Negrita, tá ligado? Aham. Inclusive, ela é uma boa opção de você trazer depois. Vamos trazê-la. E aí, tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Quando você pensa demais em tomar uma decisão, talvez você não toma. Tá ligado? Tipo, no dia que eu subi no palco, eu não pensei, eu só fui, vá. E aconteceu. Essa vez agora que eu fiquei pensando nas coisas que podiam acontecer, eu não tomei atitude nem de perguntar se eu podia cantar. Aham. É. Porque você ficou pensando, e se? E se? Tipo, eu vou E se? perguntar, vai que ele me tira. Eu vou perguntar, vai que a Débora, que é a de Negrita, vai que ela, tipo, não gosta, porque eu tô trabalhando no set dela. Então, tipo assim, porra, velho, tu tá pedindo pra cantar no set de outro artista, sendo que tá trabalhando pra mim.
Podia gerar uma situação assim, podia ser que a produção falasse, porra, tem um cara que tá trabalhando e tá pedindo pra cantar com um artista aqui de renome e tal, papá, porque esse mundo da música aí tem muito esse negocinho Sim, de estrela, tá ligado? sim, É foda. Mas aí, tipo, o que acontece? No final das contas, eu consegui cantar quando eu não pensei nas consequências. entendi. E deu certo. Poderia não ter dado. Mas e se der certo? Igual deu. Se eu tivesse pensado demais, eu não teria cantado com o Ariel. Talvez hoje eu não estaria falando desse assunto. Uhum. Tá ligado? Não teria um vídeo, não teria a emoção que eu tive. O foda é que, como eu tava muito louco, eu não lembro muito das emoções, tá ligado? Que eu senti. Eu lembro que eu fiquei com muito medo, me deu vontade de urinar. Aham. Tipo assim, de Sim. tanto medo, de tanta emoção que eu tive naquele momento, fiquei com vontade de Inseguro, urinar, né? tá ligado? Sim. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é tipo assim, mano, às vezes tomar uma atitude tem que ser mais emocional do que razão. Sim. Só que tem que tomar cuidado, né? Porque é uma mistura de peso na balança, né? Que tem que tomar A medida correta a de medida cada. correta. Tipo assim, teve os prós dessa minha atitude, Sim. mas teve os contras. Tipo, eu subi no palco totalmente embriagado, eu fui vaiado por algumas pessoas, sacou? Mas eu nem pensei Mas nisso. você cantou. Mas eu cantei. Cantou bem? Mais ou menos. Eu tava Mas subiu. subi no palco, cantei. Já tem isso na história, Eu poderia, na tem sua na história história. registrada, Tem na né? história, tem na minha mente. Tem na história. Da próxima vez você vai subir totalmente sóbrio. Então, a minha ideia era fazer isso nesse show agora, tá ligado? Só que aí, tipo, por todas essas coisas que eu acabei de falar, eu decidi não tomar essa atitude. Mas eu ainda falei pra ele, ó, a gente vai se trombar ainda. E acho que você teve tomou a decisão correta. Sim. Vai ter uma oportunidade e vai ser assim algo assim que vai ficar marcado da melhor maneira. Até porque também eu acho que ultimamente tô muito autossuficiente, tá ligado? Esse negócio de ficar te pedindo pros outros tá me dando no nervo. Sim. Porque, tipo, eu paguei de coitado na época da minha adicção ativa. Tipo, ai, eu não tenho dinheiro pra nada. Ai, meu Deus, eu sou um doente. Você tem que me ajudar. Porra nenhuma, você tem que me Vitimista, ajudar o né? caralho, velho. Ninguém tem que te ajudar nada. Você que cavou, meu irmão. Cada cachorro que lamba sua caceta, como nós falamos. Tá ligado? Tipo assim, você que cavou essa situação, então agora sustenta, né? É o que é a colheita, pô. É igual quando a gente, igual você falou aí da história da menina com câncer. Ela colheu. Ela colheu um tratamento sem precisar pagar nada. Eu colhi a miséria. Porque fui eu que plantei. É tão interessante essa auto-honestidade, né? Pô, eu plantei a miséria, eu colhi a miséria. Agora eu tô plantando frutos. Então, quando você parou de se vitimizar, quando você olhou e se responsabilizou que aquela situação foi você o responsável, aí você falou, não, eu me coloquei aqui, eu mesmo vou ter que me tirar daqui. Mano, foi um alívio tão grande quando eu comecei a me responsabilizar sobre meus atos. Isso é maravilhoso. Foi sensacional. Eu acho que eu consegui resolver muita coisa na minha mente. Sabe onde é que eu tive essa parada? Lá na CT. Foi? Quando foi tipo assim, ó. Eu gosto de fazer sempre umas analogias, tá ligado? Ótimo. E pegar a poucas coisas e transformar o micro transformar em macro. Tipo, eu percebi isso em duas situações lá dentro da CT. CT, para quem não sabe, é um centro terapêutico. Eu fiquei internado lá, fui um acolhido da Fazenda do Senhor Jesus, devido ao meu alto consumo de droga, né? Eu tive que ser internado. Eu tava passando algumas alterações mentais, já tava ficando um cara meio violento, tava arrumando confusão com todo mundo, tava levando tudo pro coração, tava ouvindo coisas que não eram a verdadeira real. Eu já tava entrando talvez até num estado de esquizofrenia, exato, sacou? Exato. Devido ao grande uso de... O adoecimento, né, do psiquismo, né, amigo? Exato. E aí, lá dentro, eu tive uma oportunidade de viver esse momento aqui, ó. Eu tinha machucado o pé e a gente tinha um momento lá dentro que a gente ia para uma reunião e nessa reunião eu tinha que estar de calça e tênis. Só que como eu tinha machucado o pé, eu perguntei pro monitor se eu podia ir de chinela. Sim, sim. E ele falou, não, beleza.
E eu comecei a ir para as atividades de chinela, por causa desse meu pé tinha cortado, saca? Tava saindo sangue e tal. Aí eu ia pra capela de chinela, eu ia pras reuniões de chinela, eu almoçava de chinela. Totalmente diferente de todos lá. Todo mundo de tênis e calça. E isso começou a gerar uma situaçãozinha com os caras, tá ligado? Tipo assim, porra, por que ele tá de chinela? Porque ele é o estrela, né? É, o estrela, tá ligado? Aí vem o bagulho do egocentrismo. Ah, porra, eu tô com o pé machucado. Tadinho de mim. Tadinho de mim. Tô sofrendo bullying. É, sacou? Eu ainda queria culpar os caras. Aí o que o monitor falou numa reunião? Falou assim, eu tenho que parar de mimimi, cara. Porque a gente fala sempre na primeira pessoa, né? Dentro da irmandade que eu faço parte. Sim. Não posso falar o nome, mas é uma irmandade que ajuda as pessoas a saírem da droga. Perfeito. Dentro da irmandade, a gente fala sempre na primeira pessoa, só que às vezes a gente fala do outro, só que na primeira pessoa. E ele falou assim, ah, eu sou o coitado, eu tenho que vir de chinela, porque meu pezinho tá machucado. Meu irmão, a gente tem que parar de mimimi, cara, a vida é assim, meu irmão. A vida é assim. Você vai estar com o pé machucado, ninguém vai querer saber se tu pode botar a porra da sandália ou não. Você vai ter que vir de tênis, porque a vida vai te cobrar na vera, não é? Ah, hoje eu tô machucado, eu posso amenizar a minha dor. Não, mano, você tá machucado aí que você tem que ir pra cima mais. Porque quem não tá machucado tá metendo marcha. Se você tá machucado, você tem que meter marcha 2 vezes, não é diminuir a marcha. Se você tá com problema, aí eu fiz a análise. Eu fui lá dentro, peguei o tênis, botei o tênis. Aí a análise que eu fiz na vida é isso, pô. Se tá com o pé machucado, você não tem que ir de sandália, velho. Você tem que botar um tênis mesmo e correr mais do que quem não tem um machucado. Porque senão você fica pra trás de tudo, fica pra trás até de você mesmo. Vai chegar um momento que você vai acostumar com o vitimismo e com o mimimi, que você vai se tornar um cara vítima de tudo. Sempre vai ter desculpa. Sempre vai ter desculpa para realizar seus processos, seus projetos, as suas coisas, a sua autoanálise. Sempre vai botar desculpa para pedir um perdão. Para se esforçar menos. Para se esforçar menos. Sempre vai arrumar desculpa para pedir perdão para uma pessoa que você machucou. Sempre vai arrumar desculpa para poder regularizar seu sono, buscar seus sonhos. Ah, eu não consigo fazer. Eu não. Pô, sabe o que. Eu até queria, mas sempre eu tenho mais, né? Isso. E aí, essa ideia do tênis fez eu assumir meu compromisso e minha responsabilidade com tudo. Tipo, eu sei que eu não sou um monstro. Não fui um monstro. Mas tudo que eu fiz de errado, fui eu que fiz, porra. Ninguém tem que receber culpa de porra nenhuma aqui não, saca? Aí você não usou a desculpa para dizer, ah, mas quando eu agi dessa maneira, eu estava sob efeito das drogas. Não, você se responsabilizou. Beleza, eu estava pelo efeito da droga, mas quem foi que usou a droga? Exato. Fui eu. Quem foi que deixou a droga me dominar para eu ter aquela mentalidade naquele momento? Fui eu. Então, tipo, eu tava drogado? Tava drogado. Mas eu que me droguei, eu que continuei usando, minha mente foi ficando doente, foi ficando doente, foi ficando doente. Então, se eu tive alguma atitude, foi culpa minha. Porque fui eu que fui manipulando a minha mente. Hoje a minha mente tá sã. Mas por quê? Porque eu estou fazendo ela ficar sã. Isso. Então, o que eu colher a partir de agora é culpa minha também. É responsabilidade minha. Sim. Seja ruim, seja boa. Acredito que tem muitas coisas boas que vão acontecer, igual tá acontecendo agora. Primeiro de vários. Saca? E eu acredito que o meu trabalho tá sendo visto de uma outra forma, saca? O nome Strix, ele vem de estrignado, que é tipo louco. E o 22 também, né? Strix 22, é tipo louco. Só que agora, aí Cid, eu até pensei. Não, o homicídio não. Não, o Cid. Ah, o 22. Cid. Isso. Você fala homicídio, tá? É porque eu falei o Cid, né? Tipo, não, o Cid é o Cid 22, né? Isso. Mas aí, tipo assim, aí eu pensei em trocar o nome, né? Só que eu acho que agora eu tô mais louco do que antes. Por quê? Porque eu tô enfrentando tudo de cara, né? Sem anestesia de álcool e droga. E colocando a responsabilidade em mim quando tem que colocar, tá ligado? E isso é ser muito louco, velho. Porque, vou te falar, pode acontecer o que acontecer, mano. Eu não vou usar droga. Então, tipo assim, porra, tive uma briga com a minha namorada, minha empresa não tá dando certo em tal local. Eu não posso simplesmente falar assim, vamos ali tomar uma, eu tô precisando relaxar. Eu não posso. Como fuga, né? Como fuga, saca? Então, tipo, eu tenho que ir pra casa, aceitar aquela merda e tentar melhorar ela.
Sim. Porque eu não tenho mais como fugir, eu não fujo mais das minhas situações, Ótimo. saca? Não tem Muito como bem. fugir. Porque fugir pra mim já não é mais, né, velho? Não é mais opção. Não é mais opção. Mas aí, amigo, aí tem agora a questão falando da música, Hum. né? Recentemente você lançou uma música, né? E aí, vamos falar sobre ela, vamos falar sobre qual é o nome da música? Tá. A música eu fiz. Essa música foi lançada mês passado, tem 4 semanas agora. A música se chama Só por Hoje, que é um lema da Irmandade, da qual faço parte, que diz assim: você não vai usar drogas só por hoje. Porque se você disser que você nunca mais vai usar, fica muito distante. E a sua mente ela manipula e ela sei lá, ela coloca na tua mente que é muito difícil. Pode te dar uma rasteira, né, amigo? É, tipo assim, é muito difícil. Nunca mais eu vou usar, nunca mais, nunca Nunca mais. mais. E Pô, nunca daqui. mais é muito tempo. Então a ideia é, tipo, não usar só hoje, pô. Não usar só hoje, ser melhor do que ontem só hoje. Praticar a bondade só hoje, ser fiel só hoje, ser leal só hoje. Então acaba que você sendo tudo que de bom só hoje e não sendo as coisas ruins só hoje, com o tempo você se torna um cara diferente. Esse lema do Só por Hoje, né? Todos os centros de tratamento, né? Aliás, eu vou até convidar, que eu tenho uns amigos que eles, né, são diretores em centros de tratamento pelo país. E trabalhei muito com adictos, sabe? E mesmo online, a gente conseguiu entregar bons resultados. Eu acho que esse lema aí, Bruno, orna com o que Jesus Cristo falou, né? De deixar a ansiedade de cada dia naquele dia, né? Sim. Viver o momento, né? Viver o momento de cada vez. Ou quando a oração da serenidade fala isso, né? É assim, ó. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar e coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer uma da outra, as que eu posso modificar e as que eu não posso modificar. As que eu não posso modificar, não tem que fazer nada, cara. O que aconteceu? É só me dar serenidade para aceitar. As que eu posso modificar, que Deus me conceda coragem. E a sabedoria é para saber quais as que eu posso modificar e as quais que eu não posso. Pô, se uma pessoa te sacaneou, você pode mudar isso? Não. Não pode, então aceita. Serenidade para aceitar aquilo ali na calma. E a coragem é para sair fora e abandonar tudo. E a sabedoria? Para saber distinguir se isso você pode mudar ou não. Né? Isso. Tipo, eu tenho tatuado sabedoria e coragem na cabeça. E a sabedoria também, né, amigo, para a gente poder discernir o Que é que bom. vai nos. Isso. É. Amigo, em tudo, quando a pessoa assim, trata muito dependência afetiva, né? E as pessoas saem dos relacionamentos assim, tão adoecidas quanto um adicto, Imagina. né? Eu E acho que quando aí, você termina um relacionamento na boa, parece estranho. As tem pessoas que. ficam pensando que, pô, mas não aconteceu nada. Aí tem que esperar acontecer. Não aconteceu um xingamento, né? Mas não Um aconteceu auê. nada. Acho que tem volta. Não, pô, não tem volta. Não, tem volta, por quê? Porque você teve sabedoria o suficiente para discernir e até prever onde aquele relacionamento Vai te iria. levar. Daí, quando eu trabalho muito essa questão, né, da dependência afetiva, e sempre vem de parceiros ou parceiras, tá? Fala-se muito dos homens serem abusivos, mas, amigo, eu vou te dizer que na mesma porcentagem está as mulheres serem Sim. abusivas. Ó, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Tipo, eu tava namorando uma pessoa, né, e tal. E aí eu falei assim, eu não tenho ciúme de você. Eu já fui um cara muito ciumento. Mas esse meu sentimento de ciúmes, ele foi causado por desconstrução mental de relacionamentos passados. Uhum. E também o uso excessivo de droga, que me fazia ficar mais em alerta e preocupado Perder a percepção da da realidade. realidade. Então me fazia ficar mais alerta e perder a percepção da realidade e me sentir inseguro, Sim, a autoestima foi pro brejo, né? sacou? E inseguro mesmo, assim, tipo, de movimentos, até cognitivos, tá ligado? Sim. Aí, tipo, eu falei assim, não, mas eu não tenho ciúme de você. A pessoa falou assim,
Você não tem ciúmes de mim, tipo, como se fosse um defeito, sacou? Tipo, todo mundo tem. Todo Tipo, mundo se que você eu não tem me. ciúmes, então você não gosta. Tipo, a ideia é essa, né? Não tem ciúmes, então é porque não gosta. É, Mas na verdade não, mano, é porque a sociedade já tá. Todo mundo tá doente. E não que eu não tenho, mas eu quero botar na minha mente porque eu treino na minha mente. Eu quero botar na minha mente que eu não tenho. Eu posso estar morrendo de ciúmes, eu vou falar que eu não tenho, porque eu quero botar na minha mente que eu não tenho. E eu vou, não é só falar. Eu tento, tipo, pegar as situações que eu tenho ciúme e tentar desconstruir essa situação para eu entender aquilo ali de verdade, isso. saca? Para eu entender exatamente por quê e qual o momento, o que está me levando a isso. E se eu continuar perguntando, fazendo questionamentos para a pessoa. Então, tipo, fazer essa autoanálise aí é importante, né, velho? Porque você consegue decifrar que tipo de sentimento que tá rolando dentro de você. E você sabendo decifrar isso, as suas atitudes são mais calculadas. Uhum, Você não age tanto por impulso. isso. E aí você começa a ter mais. Você começa a ser mais assertivo na tua vida. É. Porque o ciúmes, ele é um golpe pesado, né? Por exemplo, assim, a pessoa, ela perde o senso da realidade. Ela tem interpretações de uma situação que às vezes não é real. Sim, Né? E aí, quando você diz aí, eu não tenho ciúmes, por quê? Porque você, não que você não admita, é porque você não aceita, ter mais. da forma como você viveu, da forma que você Eu não aceito sofreu. ter mais. E, por exemplo, E, hoje você reconhece o seu valor como pessoa e que se algo vir a acontecer em relação a alguém que você esteja se relacionando, é sobre a outra pessoa, não é sobre você. exato. E tipo assim, igual você, essa parada que você falou foi muito massa. Não aceito mais ter. Igual eu não aceito mais ter várias outras coisas. Tipo, eu não aceito mais ser passado para trás, eu não aceito mais ter amizades tóxicas, eu não aceito mais droga na minha vida, eu não aceito mais bebida alcoólica na minha vida, eu não aceito pessoas manipuladoras na minha vida. Isso, Acaba que você se torna um cara chatão, mas hoje é eu que escolho. Hoje sou eu que escolho, tá ligado? É claro que vão ter pessoas que vão entrar na sua vida, você acha que não, tá tudo certo, pá. Mas sinais vão acontecendo. sinais. E aí esses sinais você Não tentar, vai ignorar, né, amigo? Os não tem como sinais. ignorar, pô. Se eu voltar a ignorar, eu vou estar sendo o Bruno anterior, o Bruno Isso. antigo, e eu não quero. Então, tipo assim, às vezes os sentimentos, eles vão deixando você ignorar. Só que você tem que ser rápido na tua atitude, né, velho? Porque senão quando você vê, já tomou tudo. Tomou tudo. É, exatamente. Aí voltando, falando da música, acabou que a gente foi pro outro rumo. Isso. A música, o nome dela é Só Por Hoje. É uma música que eu escrevi dentro da CT, Sim, sim. que fala de recuperação, fala levanta a cabeça, sacou? Pra você levantar a cabeça, ter fé, acreditar mais em você, ficar ligeiro com inveja, com, com o egocentrismo, saca? Tem uma parte que eu falo, não posso ser tão egocêntrico de dizer que tudo que eu toco tem luz. Farol de neblina na estrada, meu mano, te ofusca, reduz. Saca? Tipo, fala um pouco dessa parada também do egocentrismo. Tudo que um adicto na ativa pode desenvolver, essa música fala. Tudo não, mas uma boa parte. Aí fala um pouco da minha vivência com a minha religião. Minha religião não, né? Com um poder superior que eu acredito que eu não sou de nenhuma religião. E é isso, a música tá no YouTube, tá disponível lá no YouTube. Strix, STRIKYS. Só por hoje o nome da música. Dia 31 agora eu vou lançar um outro single É. chamado Meu Próprio Eu, que é uma autoanálise dos meus defeitos de caráter, expondo algumas qualidades minhas e tal. A música começa assim, né? Essa aqui tô dedicando pro meu próprio eu. Eu falo um pouco do uso e tal. É uma Vai, pode música bem cantar. marcante, Eu tá quero ligado? ver. Dia 31 tá no YouTube. 31 agora de maio. Dá uma palhinha pra gente. Posso colocar ela aqui? Pode. Agora eu achei interessante, Bruno, essa, falando no só por hoje, né? Quando você parafraseou aí a questão, né, do egocentrismo, né? Uhum. Aí você falou, né, sobre a questão, né, do farol na neblina reduz.
Tipo, essa parada do. Porque eu quis dizer nessa parte aí, tipo, farol de neblina é tipo assim, é um farol muito forte, né? Uma luz no fim do túnel. Farol de neblina na estrada te ofusca, reduz. Isso, Então, tipo assim, é uma luz no fundo, no fim do túnel. Às vezes, quando ela é muito forte, não quer dizer que isso, é uma salvação. Ela pode ser uma parada isso. que te atrapalhe, que te ofusque. Então, é sobre prudência, é sobre modéstia, é sobre não se ter o excesso de autoconfiança e achar que determinada situação não vai te influenciar, às vezes, para ter uma recaída. Faz parte Pode disso? ser interpretada dessa forma. Porque música também é muito bom, porque a gente pode interpretar de várias coisas do que um artista quis É, dizer, né? mas voltada para a dicção, pode ser isso? Pode ser também, pode ser para um relacionamento, pode ser para várias coisas. Sabe? Perfeito. Ela começa assim, ó. Hum. Essa aqui tô dedicando pro meu próprio eu. O passado já não faz sentido mais ser eu. E o presente pro futuro, tipo cavalo de Troia. Da lombra vira noia, vivendo essa porra de vida de Goiás. Yeah, o meu próprio eu. O meu próprio eu. Nem o presente, seu objeto de dedicação falha. Espírito rueiro não pesa a lombra quando o rolê tá paia. Enquanto essas mina banda faia, yeah. E olha no olho e diz que te ama. Ego com as doses de Ciroc, tá com outro na cama. Porra, essa vida engana. Sempre buscando meu sonho que nunca foi por fama, nem por dinheiro, que por sinal já tem um tempo que nós não ganha. A falta dele não se alonha com quem tá na lama, que é de verdade, não fala que é dama. Então, dia 31 de maio, tá disponível no YouTube. É uma música que fala sobre mim, né, velho? Sobre mim, a música é pra mim. Fiz uma música pra mim, tá ligado? Eu pensei assim, pô, eu faço música pra namorada, pra minha mãe, pra minha tia, pra minha irmã, pra não sei quem, O seu tal. pai. Aí eu falei, vou fazer uma música pra mim, tá ligado? E aí é uma história, né, velho? Na música tem uma parte muito doida que, tipo, fala assim, e meu coroa, às 6 da matina, tipo, eu não lembro muito bem como é que é a letra. Aham. Tem muito tempo que eu gravei. Pode falar o que você lembra. Que ele fala, tipo assim, que 6 da manhã ele vai trabalhar, tá ligado? E aí ele pega a marmita, né? Ele pega pano de prato enrolado na marmita fria. E aí, tipo, e essa cena foi real, né, velho? Eu tava lá e essa música eu escrevi, eu tava na dicção ativa ainda, eu tava dentro do quarto, tomando vodka e cheirando. Isso era que horário? Era de manhã? 5h30 da manhã. Caramba. E aí meu pai acordou pra ir trabalhar, tá ligado? E aí eu vi, mas só que nesse dia eu tinha escrito umas 5 músicas. Aí eu escutei meu pai falando assim, ó, por detrás da porta. Bruno passou a madrugada todinha bebendo e escutando música. Eles não sabiam que você estava cheirando? Sabia, pô. Aham, sabia. Sabia, só que eles não, tipo, eles não queriam acreditar tanto, tá ligado? Mas também não queriam entrar muito assim nas ideias, né, velho? Aí quando eu falei essa parada, aí quando eu escutei isso, aí eu botei essa parte dele pegando a marmita lá e tal. Aí eu falei, porra, que merda, velho. Meu pai não percebe que eu tô trabalhando, velho. Aí eu falei assim, porra, escutando música, dá a impressão que eu tô me divertindo. Eu escrevi 5 músicas hoje, que eu tava trabalhando. Só que na verdade tudo era desculpa pra usar droga, né, velho? É. Essa música foi escrita de drogado. E ela parece como se eu já tivesse sido recuperado. Hum, Parece que eu escrevi ela depois de ter me livrado da cocaína, mas na verdade eu tava em uso. Era meu pensamento já, tipo, vendo o futuro, tá ligado? Ou então como eu queria estar. Então, família, ó, a Risa me autorizou aqui a fazer um sorteio. Vai ser da seguinte forma. Essa camisa aqui da Viano ó, bem style. Ela vai ser sorteada da seguinte forma. Nesse vídeo aqui, quem mais comentar, quer dizer, quanto mais você comentar, mais chance você tem. E seguir a Viana Wear no Instagram e seguir a Risa no Instagram.
beleza? E quem tiver mais comentários não, né? Você tem mais oportunidade de ganhar. A gente vai sortear um comentário. E se essa pessoa que for sorteada estiver seguindo a Viano e a Risa, vai ganhar a camiseta. E, né, beleza? Bruno, não vamos nos Tamo junto? despedir, porque você sempre vai estar aqui conosco, né, Bruno? Sempre trazendo essa visão, essa questão, assim, de auto-honestidade, autoestima. Eu amei nosso papo, fluiu muito naturalmente, que Massa. tudo seja sempre assim, né? Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a você, sua equipe. E vamos nos ver mais vezes, né? Tamo junto. Um abraço a todo mundo que assistiu aí.